Capítulo 16 do Evangelho: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço, que foi tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em Mateus, em Lucas e Marcos. Boa noite, queridos irmãos encarnados que estão aqui, todos os desencarnados que também estão juntos de nós. Hoje, com muita alegria, mais uma vez estou aqui para explanar junto de vocês o estudo do livro Bênção de Paz, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Esse livro, Paulo de Tarso disse aos nossos amigos Timóteo que era para entesourar fundamentos. E vou ler, porque essa frase de Paulo é muito significativa. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E ele começa falando que fundamento é alicerce, sustentáculo. Vamos dar o exemplo de uma casa, meus queridos irmãos. Um bom construtor, ele pensa principalmente no alicerce. Ele não pensa primeiramente no acabamento. Ele faz as agulhas, ele usa as sapatas, que é importante. Nas sapatas saem as vigas, as amarrações, tudo isso para sustentar os muros, as portas, as janelas e concluir finalmente com o telhado. Então nosso irmão nos chama a atenção do fundamento, que é o maior dos tesouros, não o tesouro material. Ele nos fala a essência espírita da palavra de Paulo a Timóteo, não nos deixa qualquer dúvida. Emmanuel nos presenteia com essa lição ante o mundo espiritual. Temos que pensar, queridos irmãos, que um dia, como sempre, vamos retornar ao mundo espiritual. E quando lá chegarmos, vamos levar os tesouros da terra, dinheiro, posses,
títulos. Não. Não, 1000 vezes não. Temos que ter os tesouros do amor, da benevolência, da paciência. Esses são os tesouros que temos aqui e vamos ter lá. Porque os tesouros materiais, eles são só para a matéria. Por isso que a leitura fala. Mais difícil passar um rico, entrar no reino, e é mais fácil passar um camelo sobre a agulha. Olha só a dificuldade que é, queridos irmãos. Os bens terrenos, as fortunas, nos são emprestadas para que prestemos contas dela. Agora, Paulo nos deu a chave, que é o fundamento, que é ter tesouros, amor, eu disse paciência, benevolência. Tem vários tesouros que podemos transpor quando o véu da morte nos acontecer, e aí a gente não chegará de mãos abanadas, porque vamos perder a encarnação se pensarmos só em bens terrenos. Eles são necessários na Terra. Temos que usá-los de forma que não atrapalhemos toda a humanidade. Porque a balança nunca é certa. Porque tem poucos que têm muito, tem muitos que têm pouco. Vamos voltar ao nosso irmão. Claro que não se reporta o porvir do corpo, destinado a transformações inevitáveis. Esse amor pelos bens terrenos que muita gente tem é o que nos atrapalha, que nos faz não caminhar para frente, faz dar passos pequenos na evolução. Então, quando nós temos a consciência de que os bens terrenos são nos emprestados para que nós, usando-os, faça girar a roda do mundo. Ninguém está falando que não tem que ter o rico. Não é isso. O rico tem suas responsabilidades com seus servos, com seus trabalhadores das suas empresas. Mas ele não pode usar isso em benefício somente próprio. Por quê? Quando chegar na hora do desencarne, o que aconteceu? Você só desfrutou dos bens terrenos? Então você perdeu a sua encarnação. Nosso irmão, Paulo, convertido de Damasco, se refere à alma imperecível, imperecedora, porque o espírito ele não morre, ele continua. A alma é imortal. Agora, tudo que tem na terra morre. O corpo físico morre, é perecível. Então, nós temos que nos preocupar muito mais com a vida futura do que com a vida terrena. Mas nós estamos aqui na terra, então temos que caminhar, progredir, sempre progredir. Em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Olha só a frase. O máximo aproveitamento. Essa encarnação nos foi dada. Nós temos que concluí-la. Melhores do que chegamos, sempre. Para melhorarmos e termos tesouros quando chegarmos à erraticidade. Tem um exemplo de Nicodemos, que ele era um notável fariseu, estudioso, chegou a Jesus
e perguntou: mestre, como eu faço para adentrar o reino de Deus? Jesus, bondosamente, como sempre, o disse: deveis principalmente nascer de novo. Nicodemos, que era um estudioso, não entendeu nascer de novo. Pensou e disse: como assim, mestre, nascer de novo? Terei eu que nascer, entrar novamente no ventre de minha mãe? Olha só, a falta de compreensão de um notável fariseu, doutor da lei. Mas Jesus, como de costume, reiterou: eu te reafirmo que para entrar no reino dos céus vai precisar nascer, o homem precisar nascer e renascer. Isso ele já falava de reencarnação naquela época. Ninguém falava em reencarnação, eu acredito que nem essa palavra tinha, mas tinha a palavra renascer. E aí Jesus deu a Nicodemos esse estudo, falando da reencarnação. E ele foi embora, sem entender. Um notável da época, um fariseu doutor da lei. Então, queridos irmãos, vamos aproveitar a nossa encarnação. Vamos melhorar cada dia mais. Eu sei que a gente sempre fala isso aqui, né? Que cada um dentro de si sabe o que tem que melhorar, o que eu tenho que melhorar, o que o querido irmão tem que melhorar, o irmão tem que melhorar. Vamos fazer isso acontecer. Não vamos perder a encarnação, igual Paulo está falando. Não podemos perder essa encarnação. É uma grande oportunidade que temos de estar aqui no planeta. O planeta Terra hoje é de estudo, é de trabalho, principalmente de trabalho. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar também para Jesus. Nossos afazeres domésticos, de trabalho, eles são indispensáveis. Mas nunca vamos esquecer, mesmo no trabalho, igual nosso irmão falou no estudo passado, vamos conversar com as pessoas, falar de Jesus. Não vamos perder tempo. O tempo está contando. Pode ser que amanhã já a gente não esteja mais aqui. E aí? Não podemos perder a encarnação. Recorda aos homens que os obstáculos do mundo são recursos valiosos para o reajuste do espírito, que as provações da carne são agentes de purificação interior. Olha só. Que a convivência com aqueles que nos ferem e caluniam são oportunidade de exercitarmos a humildade. E que o contato de tentações é o processo de amelharmos experiência, amelharmos, juntarmos as experiências. Nós viemos de outras encarnações. Nós hoje estamos melhores, nós estamos com uma bagagem maior do que antes. Porque não existe andar para trás. Sempre para frente. A gente sempre melhora. Um pouco em alguma encarnação, talvez em uma outra a gente melhore mais, mas é nessa que temos que melhorar cada vez mais, irmãos. Ele fala do sofrimento, e o sofrimento é um auxílio valoroso. Nós estamos numa pandemia, sofrendo com os irmãos desencarnando. Os irmãos que estão desencarnando estão sofrendo. Antes de desencarnar, estão sendo entubados, sem respirar. Olha só, olha o flagelo que é ficar sem respirar, que é a coisa que a gente mais faz sem saber. Imagina, irmãos, o sofrimento é auxílio. Chico Xavier foi perguntado uma vez por que ele não pedia para os espíritos o curarem, se ele tinha tanta comunicação com os espíritos
de escalas superiores, ele disse: eu tenho até vergonha de pedir isso, porque o sofrimento é um modo que a gente tem para pagar as nossas dívidas, do que a gente já fez em encarnações passadas, que a gente não sabe, pelo véu do esquecimento, a gente não sabe o que a gente fez nas outras encarnações. Ou até mesmo nessa, quando uma pessoa faz uma coisa de errado, mas muda, entende que errou, né? E aí ela sofre, porque ela fez o mal, praticou o mal. Então, irmãos, o sofrimento é auxílio que Deus nos proporciona para pagarmos, talvez até com a mesma moeda. Se matamos, talvez podemos até morrer para pagar aquele infortúnio que fizemos ao nosso irmão. Mas hoje, se a gente estuda, se a gente confia no amor, a gente pode pagar até mesmo quem a gente sacrificou em outras épocas com amor. Jesus, acredito eu que Jesus sempre falou em amor, né? Nunca falou, ó, se você matou, vai ter que matar, vai ter que deixar o outro te matar. Não, não é assim. É pelo amor. Somente pelo amor. Paulo quer dizer a criatura humana em se desvencilhando da armadura física, libertando da armadura física, pelo transe da morte, se aspira a conquistar os planos superiores. No rumo da imortalidade vitoriosa, precisa transportar consigo as riquezas do espírito, hauridas no estudo e no trabalho. Olha só. No mérito das boas obras e do alto aprimoramento, de vez que sem esses requisitos, conquanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno das vicissitudes terrestres à espera de novas encarnações. A criatura humana vai ficar vagando, se não melhorar. Ela vai continuar amassando barro, sem melhorar. O tempo é agora, já. Então, meus queridos, vamos estudar, porque nós precisamos chegar com os tesouros. Ante a vida espiritual é agora. Então, a partir deste momento é que vamos adquirir os tesouros para chegar à erraticidade de cabeça erguida, sabendo que melhorou, que está no caminho correto, que se precisar de mais encarnações para depurar, vamos voltar à Terra, vamos ter outra encarnação, vamos melhorar, porque quem não quer trafegar por mundos superiores? Imagine, irmãos, libertos, espíritos puros, esses espíritos trafegam por mundos superiores, vêm, trabalham em mundos inferiores, ajudam no esclarecimento. Então a gente tem que almejar ser um espírito puro. E podemos, somos perfectíveis. A criatura humana foi criada para a perfeição. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Quero contar uma história do capítulo 2 do Evangelho. Uma realeza terrena, uma rainha da França, que quando morreu, ela ficou totalmente sem noção do que era a vida espiritual. Ela tinha títulos, bens, e quando ela morreu, ela pensou que ia ser tratada com a soberania que sempre a teve aqui na Terra. E ela ficou decepcionada, porque
os bens que ela teve, não conseguiu chegar nem ao túmulo. Quando ela morreu, ela não levou nem para o túmulo os bens. Chegando lá, ela não tinha tesouros verdadeiros. O que aconteceu? Ela viu pessoas que ela achava que eram menores do que ela aqui na terra, porque eles não tinham sangue real, sangue puro, né? Sangue nobre. Ela viu essas pessoas lá, níveis muito acima do que ela. Então, ela rogou nas instruções do Evangelho que a gente aqui lendo, a gente reze por eles, para quem perdeu a encarnação, para quem errou, para quem usou os bens terrenos de forma inadequada. Então, queridos irmãos, o tesouro que Paulo fala é o abraço a um irmão, é a ajuda a um necessitado, para quando chegar lá, que aumentemos esses talentos que Deus nos deu. Então vamos pensar muito sobre isso, porque essa lição é uma lição muito importante em nossa vida. Melhorar e adquirir tesouros para a vida futura, no reino dos céus. Eu queria dar mais um aviso importante sobre o Evangelho no lar. A espiritualidade nos atentou para que todos nós, em casa, todos nós façamos o Evangelho no lar. É muito importante nesse momento. No mínimo uma vez por semana, no horário estipulado, a gente sempre fazer naquele horário, cumprir rigorosamente, porque assim os espíritos bons vão nos orientar. Para quem não sabe como fazer o Evangelho no lar, tem o procedimento correto. Chamar a família no horário correto, fazer uma leitura do Evangelho. Primeiro, fazer uma saudação, né? Fazer uma bênção, pedir para os espíritos para que nos conceda paz dentro do nosso lar e fazer uma leitura, um trecho ou até uma frase. Quem nunca fez, comece com uma frase. Abra o Evangelho e leia uma frase. Depois dessa leitura, chame os familiares para conversar sobre essa frase ou por esse trecho. Após, vamos ler também uma obra do Chico. Tem vários livros que possamos também ler. Um trecho ou uma frase, uma mensagem. Tem várias mensagens de Chico, de Emmanuel, de André Luiz. Vamos ler. Sempre não podemos esquecer também de deixar a água para fluidificar. Após as leituras, aquela conversação entre os familiares sobre a leitura do Evangelho, a gente deve tomar a água e fazer uma prece final. Tudo muito rápido, mas tem que ser permanente, meus irmãos. É muito importante. O Evangelho no lar nos traz uma tranquilidade dentro de nossa casa. Então, não vamos esquecer disso. Começar com os nossos filhos, a passar para eles a importância desses tesouros. O Consolador é um grande tesouro que temos. Vamos praticar, vamos estudar. Não vamos deixar passar essa encarnação sem aprender, sem melhorar. Jesus nos confiou virmos aqui para ajudar os irmãos, não só com questões materiais, mas principalmente com questões morais. Nós somos propagadores em nossos lares, em nossos vizinhos, no nosso bairro, no nosso trabalho. Não vamos esquecer, temos que falar sempre de Jesus, abençoar as pessoas. Quando a gente fala vai com Deus, a gente está abençoando.
Então, é um tesouro que nós estamos acumulando. Nós estamos fazendo aquela criatura que poderia ouvir um vai com Deus para melhorar a vida dela naquele momento, que ela precisava daquilo. Chega num lugar, a pessoa talvez nem fala com ela direito. Não, vamos olhar nos olhos das pessoas, vamos conversar com as pessoas. O mundo está precisando disso. A gente não tem como abraçar por enquanto, mas podemos falar. Vamos falar de Jesus, é o melhor a se fazer. Então, com as recomendações do nosso irmão, vamos ter várias encarnações e cada encarnação vamos juntar, vamos amealhar-nos tesouros para que chegarmos lá, temos o que prestar conta. Não vamos esquecer disso, irmãos. Toda e qualquer lição é proveitosa. Nós temos um consolador, que é o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, vindo dos espíritos superiores. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade de estar aqui e queria dizer a vocês da minha satisfação de falar um pouquinho para vocês. Eu agradeço imensamente. Muito obrigado e que Jesus esteja sempre conosco.